Neste sábado, Sporting de Braga e Benfica defrontam-se para a 34ª jornada do campeonato e por isso vamos recordar 5 jogos históricos entre estas duas equipas. Começamos o nosso trajeto na temporada 2009-2010, mais precisamente no dia 31 de outubro de 2009. O Sporting de Braga vivia uma das suas temporadas mais áureas. Jogava-se a 9ª jornada do campeonato e a liderança da prova. De um lado estava o Sporting de Braga de Domingos Paciência, que com individualidades como Hugo Viana, Alain ou Mayong, estava invicto na prova com 7 vitórias e um empate. Do outro lado estava o Benfica de Jorge Jesus, com individualidades como Óscar Cardoso, Aimar ou Di Maria, estava em igualdade pontual com os arsenalistas e procurava assumir a liderança isolada do campeonato. Aos 7 minutos, o Viana abriu o ativo na pedreira a favor dos arsenalistas. Na reta final da primeira parte, uma expulsão para cada lado. André León, do Sporting de Braga, e Óscar Cardoso, pelo Benfica, viram ambos o cartão vermelho. Na segunda parte, Paulo César, aos 78 minutos, dilatou para 2-0 e selou a vantagem dos arsenalistas, que assumiram a liderança isolada do campeonato. Agora avançamos para a temporada 2012-2013. O Benfica visitava a Pedreira para jogar as meias finais da Taça da Liga, uma prova onde os encarnados eram especialistas, pois haviam vencido as últimas 4 edições. De um lado, o Sporting de Braga, que treinado por José Peseiro, ainda tinha alguns remanescentes do Braga vice-campeão de 2010, com nomes como Hugo Viana, Alain ou Leandro Salino. Também figurava nesta equipa Rubén Amorim, que estava emprestado pelos encarnados. Do outro estava o Benfica de Jorge Jesus, com nomes como Luizão, Óscar Cardoso ou Nico Gaitán. O nulo não saiu do marcador, o que forçou um desempate através da marca dos 11 metros. Para o Braga, falhou apenas Alain, Custódio, João Pedro e Rubén Amorim marcaram as suas cobranças. Já para os encarnados, marcaram Rodrigo e Enzo Pérez, falharam Luizão, Rodrigo Miranda e Gaitán. Assim o Braga garantiu-se pela primeira vez na final da competição, onde venceria o Futebol Clube do Porto na final. Agora avançamos para a temporada 2017-2018. O Benfica recebeu o Sporting de Braga, jogo a contar para a 14ª jornada do campeonato. Benfica e Braga lutavam pelo pódio. O Benfica encontrava-se com 29 pontos, menos um do que os arsenalistas. De um lado estava o Benfica de Rui Vitória, com individualidades como Grimaldo, Jonas ou Seferovic. Do outro estava o Braga, que treinado por Abel Ferreira, procurava atingir o sucesso de outros tempos. Nesta equipa, nomes como Ricardo Horta, Diego Sousa ou Fran Sérgio eram destaque, mas as coisas começaram mal para os visitantes. Aos 19 minutos, Pizzi de pé direito abriu o ativo. Aos 39, foi a vez de Jardel, na execução de um pontapé de canto, fazer o 2-0, resultado que as equipas levaram para as cabines. Aos 48, foi a vez de Grimaldo dilatar para 3-0, resultado que durou 3 minutos, pois Diego Sousa reduziu para 3-1 aos 51 minutos, mas em 3 minutos o Benfica chegou à meia dezena. Aos 54 minutos, Jonas fez o 4-1 e aos 57 foi a vez de Franco Serbi fazer o 5-1. Aos 63 minutos, André Almeida dilatou para 6-1. Aos 74, João Novaes fechou o resultado em 6-2. Assim o Benfica saltava para segundo lugar com 32 pontos, mais 2 do que os arsenalistas. Continuamos o nosso trajeto, desta feita na Taça de Portugal. Estávamos na temporada 2020-2021, o Benfica defrontava o Sporting de Braga na final da Taça de Portugal. Era a primeira vez que tal acontecia. De um lado, o Sporting de Braga de Carlos Carvalhal, com individualidades como Ricardo Horta, Mateus ou Anderson Galeno. Do outro estava o Benfica de Jorge Jesus, que procurava salvar a temporada. Nesta equipa, nomes como Otamendi, Vertonghen ou Grimaldo eram destaque. Aos 48 minutos, Lucas Piazon abriu ativo em uma final atípica que por causa da pandemia não teve público. O Benfica, que já estava reduzido a 10, pois aos 16 minutos, Elton Leite havia sido expulso. Na segunda parte, já perto do fim, Ricardo Horta fez o 2-0 e selou a vantagem e a vitória arsenalista, que 5 anos depois voltava a erguer o troféu. Tarapt ainda foi expulso, deixando o Benfica reduzido a 9. Fechamos o nosso trajeto na temporada 2021-2022. O Benfica recebia mais uma vez o Sporting de Braga para o campeonato. Desta feita jogava-se a jornada 11. Os intervenientes eram praticamente os mesmos do jogo anteriormente aqui falado. O Benfica de Jorge Jesus defrontava o Sporting de Braga de Carlos Carvalhal. Grimaldo abriu o ativo aos 3 minutos e 9 minutos depois, Ricardo Horta restabeleceu a igualdade
No marcador esperava-se um jogo disputado. Aos 37 minutos, Darwin Núñez devolveu a liderança ao Benfica, fazendo 2-1, mas em 6 minutos o resultado passaria a ter contornos de goleada. Aos 42, Rafa Silva fez o 3-1 e aos 48 da primeira parte, o mesmo Rafa Silva bisou na partida e fez o 4-1, resultado que as equipas levaram para as cabines, mas a segunda parte começou como acabou a primeira. Everton Cebolinha, aos 52 e aos 59 respectivamente, fechou o resultado em 6-1 antes dos 60 minutos. Assim, ficou para a história esta goleada. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perder a nada.